Você já sentiu que, ao escolher a si mesmo, despertou a fúria silenciosa de quem mais dizia te amar? Que sua liberdade, em vez de ser celebrada, virou motivo de julgamento e inveja? E se eu te dissesse que tudo isso é apenas o reflexo do poder que você carrega, um poder que eles nunca conseguiram controlar? Hoje, você vai entender por que sua saída não foi uma fuga, foi uma ascensão. Antes de continuar, faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas por engajamento. É para garantir que você continue recebendo conteúdos que tocam sua alma e te ajudam a despertar para a verdade que já habita em você. E agora quero te propor um desafio simples, mas poderoso. Comenta aqui embaixo o número 88. Esse número é o símbolo da transformação que não tem volta. Comentar 88 é mais do que digitar 2 algarismos. É declarar que você escolheu a sua liberdade, sua evolução e a sua verdade, mesmo que isso incomode quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. Tudo começou em silêncio. Não houve explosões nem gritos, apenas um instante de lucidez onde o caos da manipulação cedeu lugar à clareza. Você olhou ao redor e percebeu que aquele ambiente, aquelas pessoas, aquela rotina não te pertenciam mais. Não foi uma fuga apressada, foi um ato calculado de libertação. Por anos, você se moldou às expectativas alheias, acreditando que amor era sinônimo de sacrifício constante. Mas naquele dia, algo dentro de você despertou. O peso que carregava já não cabia mais nos ombros. A alma pediu socorro, e pela primeira vez você ouviu. A decisão não foi feita da boca para fora. Foi sentida nos ossos, no coração acelerado, nas lágrimas que caíram sem barulho algum. Cada memória manipulada, cada "não é tão grave assim" que te disseram, tudo começou a desmoronar dentro de você. E com esse desmoronamento surgiu o espaço para algo novo, sua identidade. Você não apenas quis ir embora, você precisou. Como quem percebe que está se afogando lentamente e no último segundo encontra a força para nadar até a superfície. Você respirou. E essa respiração foi o marco de um novo começo. O mundo ao seu redor não entendeu. As reações foram confusas, como se a sua liberdade fosse um ataque pessoal. Mas ali, entre a dúvida e a dor, você cravou sua primeira estaca de autonomia. Não sabia exatamente o que viria pela frente, mas tinha certeza de que nunca mais voltaria para aquele cativeiro emocional. Você não escapou. Você se libertou. Preste muita atenção, porque o que vou te dizer agora não é por acaso. É um sinal. Se você está assistindo a este vídeo, o universo está te dizendo que algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida. E não estou falando de algo simbólico. Estou falando de algo real, concreto. Um carro novo está a caminho. Isso mesmo. Ainda este ano, você poderá segurar as chaves de uma nova fase, literalmente. Mas para que isso se manifeste, é preciso mais do que desejar. É preciso agir com fé e gratidão. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que essa energia é para você, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto é um sinal para o universo de que você está pronto para receber. Não é sobre dinheiro, é sobre declarar que você está em sintonia com aquilo que deseja. Comente também: "Eu recebo minha vitória". Declare isso com convicção, porque a energia que você libera volta multiplicada. Essa atitude simples, mas intencional, pode ser o divisor de águas entre onde você está e onde você merece chegar. Acredite, a transformação já começou, e ela vem acelerada, com bênçãos que você sequer imagina. Durante muito tempo, eles te olharam com olhos de comodidade. Você era a peça perfeita para manter a engrenagem deles funcionando. Alguém que cedia, que ouvia mais do que falava, que engolia o desconforto em nome da paz.
Eles apostaram alto na sua passividade. Apostaram que você não seria capaz de ir, que você permaneceria no papel que te escreveram, o da pessoa previsível, confiável, que aguentava tudo calada. Mas o que eles ignoraram é que por trás dessa calma existia um vulcão silencioso. A cada manipulação, a cada tentativa de controle, você armazenava uma centelha de resistência. Eles confundiram lealdade com fraqueza, empatia com submissão. E quando você se levantou, quando decidiu se afastar, foi como um terremoto inesperado. Eles não estavam prontos, porque nunca quiseram acreditar que você tinha essa força. A sua coragem foi uma afronta ao sistema deles. Um sistema que só funcionava enquanto você estivesse presa. Eles tremeram, não por medo de te perder, mas pelo colapso que sua ausência causaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua saída não foi um simples adeus. Foi uma implosão. A estrutura emocional que construíram sobre você ruiu em segundos. Eles não acreditaram que você teria coragem, até o momento em que você mostrou que não precisava mais da permissão deles para ser quem é. Você achava que sairia em silêncio, como quem se retira discretamente de uma festa que não fazia mais sentido. Mas sua ausência virou um eco ensurdecedor. Eles perceberam quase que imediatamente que algo vital havia sido arrancado dali. Sua presença sustentava muito mais do que você imaginava. Você era a cola emocional, o pilar invisível, o centro que unia tudo, mesmo quando já estava despedaçada por dentro. Assim que você foi embora, o colapso começou. Pequeno, sutil, mas implacável. As mentiras entre eles começaram a se mostrar. A falta de equilíbrio, antes disfarçada pelo seu esforço em manter tudo harmonioso, explodiu em forma de brigas, afastamentos e confusão. O que antes era um palco cuidadosamente montado, virou um caos sem direção. E eles, perdidos, começaram a buscar um culpado. Mas tudo o que encontraram foi o vazio que você deixou. Eles não te perderam apenas fisicamente. Perderam o controle emocional que exerciam, a facilidade de te dobrar com frases melosas e culpas disfarçadas de preocupação. Sua partida os obrigou a encarar o próprio reflexo. E esse reflexo foi cruel. Mostrou o quanto dependiam da sua presença para esconderem suas falhas. O colapso não foi causado por você. Foi causado pela mentira que sua ausência desmascarou. Sua saída não veio com estardalhaço, não houve portas batendo nem escândalos, mas o silêncio que ficou no lugar foi ensurdecedor. Era o tipo de revolução que não precisa de bandeiras, porque o impacto mora justamente na ausência, na firmeza de não voltar atrás. Eles tentaram seguir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar. Você não estava mais lá para ouvir, acolher, justificar ou se culpar. E esse silêncio, essa ausência, começou a revelar coisas. Máscaras começaram a cair, as dinâmicas ocultas, os jogos emocionais, os disfarces de amizade ou amor. Tudo começou a ruir sem você ali para segurar as pontas. O que era confortável virou incômodo. O que parecia harmonia revelou-se pura dependência. E um a um, os rostos começaram a mostrar quem realmente eram quando não tinham alguém para dominar. Sua revolução foi silenciosa, mas profundamente transformadora. Porque ela desfez o teatro sem necessidade de palavras. Você não precisou gritar para ser ouvida. Sua ausência falou por você. Derrubou as máscaras que resistiram por anos. Deixou exposto o que todos sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer. Você era a única peça verdadeira num jogo de ilusões. Ao se afastar, você deixou algo que nem o tempo conseguiu preencher. Um vazio inquietante. Não era só a sua presença que fazia falta, mas tudo que vinha com ela, sua escuta, sua sensibilidade, seu esforço constante em manter todos bem, mesmo quando você mesma estava em frangalhos. Esse vazio não era comum. Era um espelho.
E como todo espelho, ele começou a refletir o que estava escondido há anos. Eles começaram a perceber o quanto estavam acostumados a depender de você, de sua paciência, de sua generosidade, de sua energia. E sem isso, cada um foi obrigado a olhar para dentro. O que viram não agradou. Faltava empatia, maturidade, verdade e, mais do que isso, faltava o senso de responsabilidade, algo que você carregava sozinha, como se fosse sua obrigação manter tudo de pé. O vazio que você deixou não era uma perda, era uma denúncia silenciosa. Era a prova de que, mesmo tentando apagar sua luz, eles sempre dependeram dela para enxergar. Agora, sem essa luz, estão às cegas. E mesmo que tentem fingir indiferença, o desconforto que sentem ao lembrar de você é a confirmação mais cruel de todas. Eles nunca te valorizaram, porque nunca imaginaram que você teria coragem de partir. Mas você partiu, e ao partir, revelou todas as verdades que estavam escondidas sob o tapete. Por muito tempo, você foi o espelho onde eles se olhavam e se viam superiores. Enquanto você se anulava, eles inflavam. Enquanto você cedia, eles se sentiam no controle. Mas o espelho virou. Agora, ao olharem para você, o que enxergam é algo que os assusta. Alguém que se libertou, que floresceu longe do controle deles. E esse reflexo os desafia, os confronta, os desmascara. Não é mais uma imagem que alimenta o ego. É um lembrete do que eles não têm coragem de ser. Seu brilho hoje é incômodo para quem se acostumou a te ver apagada. Não porque seja agressivo, mas porque é autêntico. Porque não pede desculpas por existir. Você virou o contraste que evidencia tudo o que falta neles. Verdade, coragem, identidade. E quanto mais você cresce, mais difícil se torna para eles sustentarem a mentira de que eram o centro da sua vida. Você os tira da zona de conforto sem dizer uma palavra, apenas sendo quem é agora. Eles evitam seu olhar, suas redes, suas conquistas. Dizem que é a arrogância, que você mudou, que ficou difícil. Mas, na verdade, o que os incomoda é o reflexo. Porque nesse reflexo eles se veem estagnados, presos a papéis antigos, a zonas de conforto que nunca ousaram abandonar. Seu brilho não os fere, apenas os mostra por inteiro, e essa revelação dói mais do que qualquer confronto direto. Após sua saída, alguns tentaram seguir seus passos, como se sua jornada pudesse ser replicada como uma receita qualquer. Começaram a postar frases de impacto, discursos de autoconhecimento, a adotar posturas de independência. Mas havia algo errado. Não era real. Faltava profundidade. Era como olhar para uma sombra tentando se fazer de luz, porque liberdade verdadeira não se finge, se vive. Eles falharam porque tentaram pular as etapas. Queriam os frutos da sua coragem sem pagar o preço da dor. Não enfrentaram o medo, não desafiaram os laços emocionais, não queimaram as pontes necessárias. Apenas vestiram a máscara da liberdade enquanto continuavam alimentando os mesmos ciclos que os mantinham cativos. E por isso, suas tentativas foram vazias, passageiras, descartáveis. Enquanto você se reconstruía a partir do zero, eles montavam uma fachada, e essa fachada logo começou a rachar. Não porque alguém os expôs, mas porque a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Imitar sua liberdade foi a tentativa desesperada de manter alguma relevância após sua ausência. Mas liberdade não se copia, se conquista. E essa conquista exige alma, não aparência. No fundo, eles não temiam que você fosse embora. O verdadeiro pavor era que você fosse embora e prosperasse. Que você encontrasse paz, amor próprio, propósito, longe deles. Isso quebraria a narrativa que sempre sustentaram, de que você era frágil demais, perdida demais, dependente demais para sobreviver sem eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Você saiu, caiu, chorou, enfrentou noites longas e silenciosas.
mas seguiu. Cada passo longe deles foi uma sentença contra a mentira que contaram sobre você. Eles esperavam que você voltasse, que fracassasse, que implorasse para retornar ao velho normal, mas o velho normal já não tinha mais lugar na sua vida. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Seu sucesso virou o pesadelo deles. Não por inveja comum, mas porque ele desmonta toda a estrutura de controle emocional que construíram. Sua ascensão mostra que tudo o que diziam sobre você era projeção, medo, insegurança. E agora, cada conquista sua é como um lembrete de que eles estavam errados e de que você, mesmo silenciosamente, venceu. Você aprendeu algo que poucos têm coragem de aceitar, que a solitude pode ser uma fonte inesgotável de poder. Quando se afastou, o silêncio pareceu cruel, mas com o tempo ele virou um santuário. Ali, longe das vozes que te diminuíam, você começou a escutar algo novo, sua própria voz. E ela estava ali o tempo todo, sufocada por expectativas e ruídos que não eram seus. A caminhada solitária revelou segredos. Mostrou que você é mais forte do que parecia, mais inteiro do que imaginava. Descobriu que não precisava da aprovação de ninguém para ser completo. Enquanto o mundo dizia que quem anda só está perdido, você descobriu que quem caminha só, às vezes, é quem mais se encontra. Você virou o lobo que trilha a montanha, não porque quer estar só, mas porque sabe que o topo exige silêncio e foco. Essa liberdade assusta. Quem te vê de longe não entende como você consegue viver sem o caos de conexões superficiais. Mas o que eles não sabem é que, na solitude, você se tornou inatingível. O lobo solitário não se isola por fraqueza, mas por sabedoria. Você não está só, está inteiro, e isso para muitos é algo impossível de compreender. Ninguém vê o quanto doeu. Ninguém imagina o que você teve que enfrentar por dentro para finalmente dizer basta. As pessoas falam de liberdade como se fosse uma escolha fácil, mas ignoram que para muitos essa escolha custa caro. Você sangrou por dentro antes de sorrir por fora. Cada decisão de cortar um laço veio com uma ferida. E mesmo assim, você foi. As noites insones, os ataques de dúvida, os momentos em que pensou estar errado, tudo isso foi parte do caminho. Eles te ensinaram a se sentir culpado por escolher a si mesmo. Plantaram a ideia de que autonomia era egoísmo. E arrancar essas raízes foi como arrancar parte da alma. Mas você fez. Com dor, sim, mas com coragem. Hoje as feridas viraram cicatrizes. Marcas visíveis de que você passou por um campo de batalha e saiu vivo. Elas contam uma história que muitos não têm coragem de viver. E se alguém perguntar por que você é tão firme, tão certo do que quer, tão implacável em suas escolhas, a resposta está ali, nas marcas que você carrega com orgulho. Não foram feridas inúteis. Foram o preço que você pagou para ser livre. Por muito tempo, a história da sua vida foi escrita por outras mãos. Eles te colocaram em papéis que não escolheu, te deram falas que nunca quis dizer e te impuseram finais que não combinavam com quem você realmente era. A cada atitude sua que não seguia o roteiro deles, vinham críticas, manipulações emocionais e aquela insinuação sutil de que você estava mudando demais. Mas o que eles não entenderam é que você não estava se perdendo. Você estava se encontrando. Eles controlavam a narrativa porque você deixava, porque havia amor, medo, laços e lembranças. Mas com o tempo, essas amarras começaram a doer. Você percebeu que estava vivendo uma história que não te pertencia, feita para manter os outros confortáveis, mesmo que isso custasse sua saúde emocional. Cada vez que você se calava, uma parte de você se afastava do que realmente importava. E então, finalmente, veio o rompimento. O momento em que você tomou a caneta de volta. Reescrever sua história não foi simples.
Envolveu confrontar fantasmas, escancarar feridas e aceitar que muitas coisas que você acreditava sobre si mesmo eram apenas reflexos das distorções que projetaram em você. Mas o mais difícil foi resistir à tentação de voltar atrás, de pedir permissão para ser quem você era. E você resistiu. Com cada passo, você foi rasgando as páginas antigas e criando novas. Agora com sua letra, sua verdade, sua voz. Hoje, a narrativa é sua. Você não precisa mais justificar suas escolhas, nem moldar suas palavras para agradar ninguém. Os que antes ditavam suas falas agora assistem, perplexos, o enredo que não conseguem mais controlar. E mesmo que tentem deturpar sua história, não importa. Porque quem vive a verdade não precisa se explicar. Você não apenas retomou o roteiro, você reinventou o gênero. Enquanto você estava presente, muitos confundiram sua generosidade com obrigação. Achavam que seu cuidado era eterno, sua disponibilidade era garantida e sua paciência era inabalável. Você era o alicerce invisível, aquele que segurava tudo em silêncio, que organizava os sentimentos de todos, que evitava conflitos e oferecia o ombro até quando o mundo parecia desabar. Mas por trás disso havia cansaço, havia dor, havia uma vontade imensa de ser cuidado também. Eles não perceberam que estavam se apoiando tanto em você que aos poucos estavam te esmagando. As exigências aumentavam, os agradecimentos diminuíam. O que antes era feito por amor passou a ser cobrado como dever. E quando você tentou se afastar um pouco para respirar, vieram as cobranças, os julgamentos, os discursos envenenados. Você está diferente, você está frio, você só pensa em si mesmo. Palavras ditas por quem nunca parou para pensar no que você estava sentindo. Mas aí, você parou. E quando parou, o castelo que pareciam ter construído desmoronou. Porque ele não era feito de pedra, era sustentado por você. Sem sua presença, suas escutas, suas intervenções sutis e sua empatia constante, tudo se mostrou frágil, disfuncional, insustentável. Só então perceberam que o que unia tudo era você. Que você não era parte do sistema, você era a base dele. Hoje, em silêncio, eles encaram a ausência que nunca imaginaram enfrentar. Alguns ainda tentam preencher esse vazio com discursos de força. Outros apenas se afastam, constrangidos, incapazes de admitir o quanto dependiam de você. Mas a verdade permanece. Você foi o elo que os manteve juntos. E agora, longe, você continua sendo a peça que faltava, mas pela primeira vez, você não sente mais a obrigação de voltar para completar o quebra-cabeça deles. O ódio que te lançaram, as críticas disfarçadas, os olhares julgadores, nada disso era realmente sobre você. Era sobre o que você representava. Sua coragem de dizer não, de se afastar, de escolher a si mesmo, expôs a covardia deles. Você fez o que muitos deles sonham, mas não tem força para executar. Você enfrentou o desconforto da mudança enquanto eles se agarram às correntes do costume. E isso os confronta, isso os irrita. Eles não odiavam quem você era, odiavam o fato de você ter se tornado alguém que eles não conseguem mais manipular. Odiavam ver em você aquilo que perderam em si mesmos. A capacidade de se reinventar, de renascer das próprias cinzas, de fazer da dor uma ponte em vez de uma prisão. Toda vez que você sorri, que se levanta, que conquista algo novo, eles se veem no espelho da estagnação, e esse reflexo é insuportável. Por isso tentaram te desmoralizar, te chamar de egoísta, te pintar como o vilão da história. Porque, ao fazer isso, eles tentavam se proteger do incômodo que sua liberdade causava. É mais fácil te culpar do que admitir que você teve coragem e eles não. É mais confortável demonizar sua força do que encarar a própria fraqueza. Você virou o símbolo da possibilidade. E quem vive preso odeia ser lembrado de que há uma saída.
Mas a verdade permanece intacta, indiferente ao que eles dizem ou pensam. Você não fugiu. Você resistiu. Você não virou as costas. Você se salvou. O que eles odeiam é a prova viva de que é possível sair, crescer, reconstruir. E mesmo que te apontem o dedo, no fundo eles sabem. O que você fez, eles gostariam de ter feito. Mas faltou coragem. A mesma que em você transborda. É comum que digam que você fugiu, que saiu correndo diante do desconforto, que abandonou pessoas, que desistiu de relações. Mas quem fala isso, na verdade, nunca entendeu o que realmente aconteceu. Você não fugiu, você ascendeu. Fugir é ato de desespero. Ascender é um gesto de poder. E o que você fez foi exatamente isso. Saiu do fundo do poço e subiu em direção a si mesmo. A decisão de partir não foi covardia. Foi o ápice de sua lucidez, o momento em que você reconheceu que ficar custaria sua alma. Sua ascensão não teve holofotes. Não houve plateia, nem aplausos. Ela se deu no silêncio dos dias em que você quase voltou atrás. Nos instantes em que enfrentou o pavor de estar só, a dúvida que consumia e a saudade que apertava o peito. Foi nesses momentos, onde tudo parecia frágil, que sua força real emergiu. A cada escolha de continuar firme, de não se sabotar, de seguir mesmo com o medo gritando, você subia mais um degrau. E no fim dessa escada invisível estava a sua liberdade, suada, sofrida, mas inteiramente sua. Agora, olhando para trás, tudo faz sentido. O caminho foi árduo, mas necessário. Você não apenas deixou para trás quem te machucava, você deixou para trás quem você era antes de despertar. Uma versão que aceitava migalhas, que pedia permissão para ser, que se encolhia para caber. Você queimou esse passado e renasceu das próprias cinzas. E quem assiste de longe talvez nunca entenda, porque a ascensão verdadeira é um processo interno, íntimo, que só quem viveu conhece o gosto. E o seu gosto é de vitória, não uma vitória sobre eles, mas sobre o que tentaram fazer de você.